Bom, voltando aqui ao texto do capítulo 19 da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vimos então que paramos quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, né? Talvez fascinada no coração dela ainda lá com a questão da cidade, gostava daquilo, né? Foi lá, eu queria ver o espetáculo da destruição, não sabendo o que aconteceu para que ela pudesse ser dessa maneira o seu fim. Nós vemos também, vamos ver se Deus quiser, mais para frente, quando o povo de Israel sai do Egito, e por várias vezes aquela multidão de pessoas, aquele povo, eles querem voltar para o Egito, eles querem voltar para o lugar de escravidão deles, né? E eles dizem, lá no Egito nós tínhamos lá os melões, as cebolas, os alhos, os peixes, as carnes. Que carne? Comia gordura e achava que era carne, né? E queria voltar, e não naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus estava fazendo, e Deus fazendo milagres sobre milagres. E aqui então ela preferiu talvez os sentimentos dela tivessem ainda na cidade, não com o Senhor. Bom, então vamos ver agora a parte terrível dessa situação. O Abraão está lá em cima, ele levanta e da onde ele está do monte lá, de madrugada, ele olha para baixo, para Sodoma e Gomorra lá embaixo, no sul, e ele viu que saía fumaça da terra, que estava como uma fornalha, pegando fogo, que nós lá. Bom, no versículo 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló. Olha só, volto a dizer novamente, a promessa é da palavra de Deus, ele honra a palavra dele, ele falou para Abraão, né? E ele então tira o Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade que Ló habitava. E aí o Ló, que pediu para ir para a cidade de Zoar, que era para ser destruída, e não foi destruída por causa dele, ele de Zoar, e habitou no monte. Ele sai de Zoar, da cidade que ele pediu, que também era para ser destruída, e ele sobe para o monte, ele e as duas filhas, porque ele receava permanecer em Zoar, né? E ele vai habitar numa caverna com as filhas. Nós comentamos, principalmente na pregação que eu fiz, não sei se foi semana passada, sobre a questão era uma questão muito terrível para a mulher não casar, não ter marido, não ter um nome de um marido, e ela tinha que casar jovem, porque uma certa idade já era velha já. E agora está essas duas filhas de Ló, não se esquecendo, volto a dizer que Ló não deveria ter vindo, ele que tivesse vindo sozinho, mas o Abraão carrega ele. Você já viu o problema que já deu. Bom, agora vai ser uma problemática terrível, isso vai perdurar, séculos, essa problemática aqui. Sai de Zoar, a cidade que ele pede para não ser destruída, vai para o monte, mora numa caverna, e está as duas filhas. Bom, as duas filhas são virgens. Aí a primogênita, que é a primeira, vai falar para a mais nova, né? Nosso pai está velho, né? E não há homem na terra. Eles estavam morando escondido lá, não tinha ninguém, né? Então, segundo o costume de toda a terra, para casar, unir-se com ela como costume, não é isso? Olha só a ideia da bendita aqui com o pai dela. Vamos embebedar o pai de vinho, vamos deitar com ele, deitemo-nos com ele e vamos conservar a descendência de nosso pai, a própria filha aqui com o pai. Você está vendo essa questão se você for em Números 25, na questão de Baal Peor, a sedução carnal lá, né, a perversão do relacionamento de Moloque também, essa perversão da questão aqui, e ela vai deitar com o pai vai estar meio mamadão, né, como também o Noé, que plantou a vinha, não se esquecendo que o vinho dentro da Bíblia, ele é uma questão para trazer alegria, né? Então ele não é para que você seja possuído pelo alcoolismo. Todo tipo de domínio sobre nós que nós não podemos controlar, ele torna-se um vício, né? Aí vamos dizer, o pecado, como o pessoal fala. Então, isso não é só a questão do alcoolismo, das drogas, de fumar, todas essas coisas. É quando isso te domina. Inclusive fumar, eu não vejo aqui na Bíblia proibição, nem mesmo da bebida, né? Você não pode ser controlado por isso. Então você tem a questão do vício pelo seu carro,
pela seu emprego, pessoas que trabalham, isso é um vício. Pela sua família, pela sua esposa, seu esposo, por qualquer coisa que domine você e que você não tenha poder de ter um posicionamento racional sobre aquilo, né? De ter controle, você é descontrolado em relação àquilo. Sexo também, nós temos a questão dos dasas, né? Dependente de amor e sexo, que é uma situação também complicada, como o alcoolismo e os drogaditos também. Mas quando você não tem essa força, quando você é dominado por isso, né? E aqui nós vamos ver que também é uma questão de pecado, de erro grandíssimo, que para nós hoje é repugnante, né? O pai ter relações com a filha, no caso, ia ser as filhas, né? Vai ser as duas filhas. Mas por que eu digo isso? Que isso trouxe uma problemática. Talvez até na questão da cultura deles na época, fosse algo aceitável, algo que podia ser aceito, o pai manter a sua semente com a filha. Não sei não, né? Mas é complicado. Então, vamos ver interessante aqui, ó. Vamos embebedá-lo, e naquela noite deram um vinho para o pai, e ele ficou embriagado, e a primogênita, a primeira filha mais velha, deitou com o pai, sem que ele notasse, né? E no dia seguinte a mais velha fala também para a mais nova: olha, gente, isso aqui não deve ter, não é nossa moça de 30 anos, 40 anos, não, isso aqui é gente, é que nem Maria no máximo devia ter uns 17 anos, casaram-se cedo, as mulheres casaram cedo, bem cedo mesmo, 15, 17 anos, então ela mais velha que eu digo aqui não é de 40, 50 anos, não, devia ter aí, pelo menos aí de 15 a 20 anos, né? Ou até 20 anos, 17, e a outra mais nova até 15 mais ou menos. Eu deitei ontem com o pai, né? E vamos de novo embriagá-lo, e essa noite você deita com ela, né? E vamos preservarmos a descendência do nosso pai. E de novo aconteceu, deram um vinho para o cara ficou embriagado, né? Não sabe o que está fazendo. A filha mais nova deita com o pai, e ele também tem um relacionamento com o pai. E as duas filhas, diz o verso 36, as duas filhas conceberam do próprio pai. Agora é o problema, né? Porque eu não sei se aqui nós vamos ter a questão, como era a questão da Sara com Agar, um costume, poderia ser feito, estava até na lei também isso aí, eu não sei muito bem. Aqui para nós hoje é uma questão muito, muito diferente, né? Bom, as duas filhas, então a primogênita, ela dá à luz um filho, e vai chamar esse filho de Moabe, tá bom? É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Bom, aí que é o problema. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai você, não leva ninguém, ele leva o cara, vai para o Egito, para Canaã, depois para o Egito, depois volta, se desfaz a amizade ali, não amizade, né? Mas ele vai para outro local, Sodoma e Gomorra, Ló, e ali é destruída. E esse cara sai para Zoar não quer ficar, ele vai zoar tudo, na verdade, ele vai zoar tudo, né? Vai para Zoar, ele está zoando, aí sobe para um monte, vai para a caverna, as filhas deitam com ele, ficam grávidas, e vai nascer Moabe e Amon. Esse povo de Moabe e Amon, por toda a história bíblica do Antigo Testamento, vão ser inimigos de Israel. Vão entrar em guerras várias vezes com a descendência de Isaac. Está entendendo como é que nós fazemos as coisas que lá atrás desobedecemos a Deus, e aqui na frente, depois de séculos, vai ter uma problemática por causa do meu erro aqui, ó, por eu não ter obedecido, por não ter ouvido aquilo que Deus falou. E esses caras vão se tornar inimigos de Israel, né? Vão destruir. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e os judeus, alguns fogem, esse povo de Moabe e esse povo de Amon, eles pegam, que está na divisa, né, do lado do leste do Jordão, que hoje é a Jordânia, eles vão capturar esse pessoal. Alguns eles vão matar, e outros eles vão entregar na mão
dos babilônios e são mortos por eles. Por isso que Deus depois vem várias profecias contra Moabe e contra Amon, os amonitas, porque eles não ajudaram seus irmãos, que são os primos, né? Da mesma família no caso. Não, eles não ajudaram, eles entregaram. E quando Moisés passa pelo território, que ele está indo por cima, pela via, por cima da via dos reis, lá em cima, nessa divisa entre Israel e a Jordânia que é hoje, e Deus fala para ele: olha, você não vai tocar em nada de Amon e nem de Moabe, porque eles são seus parentes. Deus fala para Moisés, e Moisés não vai. Só que aí tem uma história de Balaão e Balaque. Balaque é o rei de Moabe e ele quer destruir Israel. Então você vê a problemática que essas duas nações, descendentes de um cara que não deveria ter ido com aquele que foi escolhido, o Abraão, não é? Aí você vê que o texto também de Isaías, que está lá: Abraão, aquele que me obedece também é furado, não é nem o meu amigo, nem aquele que obedece. É estranho, e vai trazer problemas para a própria descendência dele. A questão da Sara, nós não vemos mais a questão dos ismaelitas, nós vamos ver só ismaelitas quando no texto de José, quando ele é vendido. Aí são duas coisas diferentes lá, porque fala de duas caravanas, e uma delas é os ismaelitas. Eles vendem para os ismaelitas, né? José, que depois é vendido lá no Egito, lá para Potifar, no caso, na casa de Potifar. Então nós temos aqui uma desobediência. Vocês lembram que tudo aconteceu da questão de Eva e Adão terem desobedecido, e aí vai uma sequência, desencadeamento de uma sequência, é o efeito borboleta, né? Quem conhece o livro e o filme, o efeito borboleta, bate aqui e vai retumbar lá na casa do chapéu. Então essa questão aqui, toda essa barbaridade, uma cidade que está sendo cada vez, a cidade clama a injustiça que está acontecendo, e eu creio fielmente de que a terra hoje ela clama também a Deus pela destruição que é feita nela, pela questão. Nós temos aqui, nós somos colocados nesse jardim, isso é o meu entendimento, no jardim do Éden, com um simbolismo do mundo, para ser cuidado, né? Para Abraão para cuidar, o Adão para cuidar, e nós estamos na terra para cuidar dessa maravilha que Deus fez, e o homem está destruindo tudo, acabando com tudo, né? Então eu creio hoje que e não só a questão de destruição da natureza, desse mundo tão lindo, os mares, tudo que Deus criou com nossos feitos, como também na questão do sangue do ser humano, né? Eu creio que a terra tem clamado a Deus, e vai haver juízo realmente, sim, vai ter juízo sim. Tem o tempo de Deus, a sua graça, a sua misericórdia tem um tempo para depois exercer o seu juízo. Deus, nos seus atributos, ele não é só graça, nem é só bondade, nem é só amor, ele também é justo, e também existe o juízo. Então nós vemos aqui o clamor da cidade, e depois nós vemos todas essas barbaridades, inclusive na questão antediluviana, da maldade cada vez crescente, cada vez mais no meio do ser humano. Nós vimos também a questão individual de primeiro homicida, que é Caim, e depois o segundo homicida, com homicídio duplo, e também um homem que era bígamo, né? Então todas essas questões aí, e o homem foi cada vez mais degringolando, né? Foi cada vez mais se afundando, e chegou a estágio aqui de ter as filhas de Ló, geradas do próprio pai, dois povos, Moabe e Amon, que vão ser pedra no sapato para o povo de Israel, né? De várias guerras, várias brigas, até eles serem destruídos, porque Deus também chegou o tempo deles e eles foram destruídos, né? O povo de Amon e o povo de Moabe, que poderiam ter ficado tranquilamente, ter ajudado seus irmãos. Tudo depende de nós. Foi aqui o que nós comentamos em relação ao que o Caim fez. Foi dito a ele: olha, você está pronto para ser pego aí pelo um animal terrível que é o pecado, né? O pecado jaz como um leão para te engolir, cara, e vai depender de você. É você que vai dar o primeiro passo, é você que vai querer, não vai querer fazer isso aí. E ele tomou a decisão dele. O povo de Amon
e de Moabe também, poderiam ter acolhido seus irmãos que vinham pelo deserto. O Moisés queria comprar deles, comprar mantimentos, comprar, né, água, o que é que seja, né, deles, mas eles não quiseram, principalmente a questão de Moabe com Balaque, né, querendo amaldiçoar o povo, queria destruir, queria amaldiçoar o povo. E ao invés de abraçar os seus irmãos, de serem misericordiosos, não, vamos destruir. Por medo, na verdade, Balaque por medo, porque ele não sabia que Deus tinha dito para Moisés para não tocar no povo de Moabe, que eram parentes, né? E ele vai fazer aquilo. E depois tem a questão também, que eu já falei sobre a invasão babilônica, em que eles também pegam essas pessoas que estão fugindo e entregam, ou matam ou entregam. E o pior não é isso, o pior que o texto diz, que eles zombavam de Jerusalém. Eles zombavam, dizendo, tá vendo, destruído aí, não se achava o povo aí, não sei o que lá tal. Eles zombavam e por isso eles foram destruídos. O povo de Edom também, que são os descendentes de Esaú, também não ajudaram, por causa disso também eles foram destruídos. E Deus usou profetas para profetizarem contra essas cidades, né? Na verdade, a questão é a seguinte: as profecias que foram feitas contra a cidade não foi só contra Amon, Moabe, Edom, foi contra a Síria, foi contra Damasco, contra o Egito e tal, e também contra Israel e contra Judá. Deus não deixou, porque meu povo, não. As profecias também não ditam contra eles, e aconteceu tudo aquilo que Deus falou, tanto para uns como também para aquele povo escolhido, Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul também tiveram que ser, Deus exerce uma justiça sobre eles, né? Pelo abandono deles, o que eles faziam também de errado também. Então nós vimos aqui, nós temos depois um outro texto que nós temos aqui nos apresentando Moabe e o Amon, e no capítulo 20 vai ser a mesma coisa que aconteceu com Abraão, o Abrão na época ainda, quando desce para o Egito, e ele diz para Faraó que Sarai era a mulher dele, e agora está o Abraão com a Sara, aqui no território de Abimeleque, na terra lá no sul, no deserto, indo para Cádiz, o mesmo lugar que Agar estava descendo para aí, e ele vai encontrar com esse Abimeleque e ele vai dizer, fala para ele que você é minha irmã, né? E aí o Abimeleque toma a Sarai já com 90 anos, né? A não ser que esse texto ele esteja num outro lugar que não deveria ser aqui. Pelo que nós entendemos, ela está com 90 e cacetada aqui de anos aqui, e o cara acha formosa, vai tomar. Talvez o capítulo que está 20 aqui, pode ser que não estaria aqui, né? Quem sabe, né? E acontece que houve um problema nessa situação, em que ele manda buscar, e no verso 3 do capítulo 20, Deus vai até Abimeleque em sonhos, de noite, e vai falar para ele que você vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste daquele homem lá. Aí o Abimeleque fala assim, mas peraí, ele não tinha possuído ainda ela, esse texto não diz a mesma coisa de Faraó, não é isso? Lembra que nós falamos, que eu comentei sobre isso? Não é como aqui ter possuído, aqui ele diz que não possuiu ela ainda. No texto de Faraó lá não fala isso, mas alguns vão dizer que é aquela questão mesmo de Esther com Xerxes, né, o Assuero. A Esther, quase um ano para ela chegar diante do rei, não sei, né? Podia ser uma desculpa muito boa, mas para mim ali teve alguma coisa assim. E ele fala, Senhor, né, matarás até uma nação inocente? Aí o Deus vai falar com ele, olha, não foi ele mesmo que me disse que ela era irmã dele? E também me disse, ele é meu irmão? Ela falou, os dois mentiram, né, tanto o Abraão como ela. E o Deus responde para ele, olha, em sonhos, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Olha só que interessante, com um cara que também não foi chamado para ser o representante de Deus. Aí ele fala algo interessante, que é a primeira vez que aparece essa questão em relação ao Abraão. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é Nabi, ele é profeta, e ele vai orar, vai interceder por você e você vai viver.
Porém, se você não devolver essa mulher, vai morrer você e tudo que você tem. Aí o que acontece? O Abimeleque levanta de manhã e vai falar com Abraão a mesma coisa que falou com o faraó. Meu, o que você fez comigo? O que me fizeste, cara? Né? Que isso que nos fizeste? Né? Você falou mentira para mim? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Repreendeu a mesma coisa que o faraó do Egito repreende ao Abraão, o escolhido de Deus. O Abimeleque também, um estrangeiro, vai repreender o escolhido de Deus pela mentira que ele fez, né? Ou porque você está pensando quando você fez uma coisa dessa? Quase que eu perco todo mundo. Aí que interessante, olha só que interessante, que vai falar assim, respondeu o Abraão para ele, para Abimeleque: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Olha só, o Abraão julgou que ele estava num lugar, numa terra estrangeira, estava no deserto lá de Negev, indo para Cádiz, sul, na divisa lá embaixo, e ele falou assim: nessa terra não tem ninguém que tenha temor de Deus. Mal sabia ele, por isso o julgamento, e eu volto a dizer, as pessoas falam que eu implico muito com a igreja, porque realmente implico sim, porque eu acho que a igreja é hipócrita, porque nós achamos que nós somos melhor que outras pessoas que não estão dentro do nosso círculo, e essa hipocrisia é uma coisa que Deus abomina, que Jesus também chamava os fariseus. Então eu acho que muitas vezes nós somos fariseu mesmo, somos hipócritas, né? Porque ele julgou antes, não tem temor de ninguém aqui, né? Se você não faz parte do meu grupo, você não tem temor de Deus. Como não? E o que ele achou estava errado, sabe por quê? Porque Deus falou com o cara, Deus foi em sonho falar com ele. Deus não precisa fazer isso por uma pessoa que não tem temor dele, né? E o cara vai discutir com Deus, vai dizer: Senhor, tu sabes que eu não tenho culpa, que foi ele que falou. Não só ele que falou, como a irmã dele também reafirmou também a mesma coisa. Foi os dois que falaram: eu não tenho culpa nenhuma, você vai me destruir por causa disso? Não, mas não vou te destruir. Mas você vai falar com ele e vai orar como ele Nabi que ele é. Olha só, o picareta do Abraão era um profeta também, e Deus usava ele, e ele abençoou, e o cara foi abençoado. Só que ele tomou uma chamada do cara, assim como também tomou do faraó do Egito. Eu não achava que tinha temor de Deus, foi aqui mesmo, não há temor de Deus nesse lugar. Deixa eu ver aqui pelo 20:11, está dizendo aqui. Então nós não julgamos menos que isso. E disse Abraão, porque disse: somente não há o temor de Elohim no local oeste, né? Então não tem temor de Elohim, não tem temor de Deus no local aqui nesse lugar, não tem nada a ver. Nós julgamos as pessoas e isso é terrível, porque nós julgamos errado. O próprio Abraão julga errado, né? E dizendo: não tem temor de Deus, e Deus vai falar com o cara em sonhos. Deus não chegou para Abraão, vai falar com você como profeta, vai falar com ele, que eu estou dizendo que ele está assim, não, ele vai falar particularmente com o cara, e o cara chega assim: ó, meu, o que você fez? Né? Então nós temos essa história, acaba aqui esse estudo que nós tivemos, e essa questão do Abimeleque interessante também, com Abraão, e depois diz que ele vai discutir com Abraão, e o Abimeleque fala assim: ó, fizeram um acordo, uma berite também entre eles, homens, né? E você escolhe aí onde você quer habitar, você pode ficar à vontade, tal. E o Abraão, no versículo 17, vai orar pelo Abimeleque, pela casa dele, e na sua oração a cura como resposta para o Abimeleque, e Deus cura, né? Para que tivesse, parece-nos também que aqui também ficou as mulheres sem poder ter filhos, e a mulher suas servas, de sorte que eles pudessem ter filho, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão, né? Então nós vimos aí essa situação de também estar julgando e achar que não há temor de Deus daquelas pessoas que a gente acha que não conhece Deus, talvez estão conhecendo mais a Deus do que nós mesmos, que dizemos que somos cristãos evangélicos. Deus abençoe a sua vida e paz para você. Amém.